Oi, meu nome é Cristiane, eu sou professora de Geografia e na aula de hoje nós vamos falar sobre conflitos religiosos. Bem, nós temos atualmente três principais religiões monoteístas. Religiões monoteístas são aquelas que acreditam em um único Deus. Né? Mono, né? O começo da palavra mono significa um. Diferente das religiões politeístas, né? Que poli significa muitas. Nós temos então o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. E nós temos uma cidade no mundo chamada Jerusalém, que ela é importante para essas três religiões. Ela é apenas uma cidade, mas ela é importante tanto para o judaísmo, quanto para o cristianismo, quanto para o islamismo. Porque cada um se identifica, né, ali em um ponto da cidade, um ponto sagrado, né, tem uma identidade religiosa com algum ponto dessa cidade. E isso gera conflitos, né, geram brigas entre os povos dessas religiões. Porém, né, apesar desses conflitos, a gente tem sempre que ter a esperança de que o mundo, né, ele possa conviver harmonicamente, né? Então não importa se as pessoas são diferentes, se possuem religiões diferentes, costumes e culturas diferentes, né? Cada um com a sua religião ou com a sua não religião, né? Mas cada um respeitando o outro. Né, respeitando as escolhas do outro, né? Desde que, né, também o direito de um não sobreponha, né, o direito do outro, né? O direito de um não tire o direito do outro, né? E aí vamos caminhar aí, tentar, né, caminhar para a paz, né, para um mundo mais harmônico, que as pessoas respeitem as diferenças, porque convenhamos, todos nós somos diferentes, né, em algum ponto. Somos todos semelhantes, né, em alguns pontos, mas também nós somos diferentes em outros. E aí a atividade que eu passei para vocês, eu passei um texto para vocês lerem. E aí a Pro quer ler com vocês também, né? Eu vou ler para vocês, eu vou pedir para vocês acompanharem a leitura junto comigo, e aí depois vocês vão fazer a leitura sozinhos, né? Na casa de vocês. Então vamos lá para o título, né? Cordeiro, né? Já que a gente está falando de religião. O cordeiro é o símbolo da aliança feita entre Deus e o povo judeu na Páscoa da antiga lei. Moisés, escolhido por Deus para libertar o povo judeu da escravidão dos faraós, comemorou a passagem para a liberdade, imolando um cordeiro. Para os cristãos, o cordeiro é o próprio Jesus, que foi sacrificado na cruz pelos nossos pecados. O cordeiro é também o símbolo de todas as tradições religiosas, cristãs e judaicas. E aí tem a representação, né, de um cordeiro, o desenho de um cordeiro. E aí no caderno de vocês, eu vou pedir para vocês desenharem, né, aqui na última atividade, né, eu vou pedir para vocês lerem em voz alta o texto, né, o mesmo texto que eu li aqui com vocês. Eu quero que agora vocês leem o texto em voz alta. E aí depois vocês vão fazer um desenho no caderno de vocês sobre o texto. Então aqui tem um desenho, né? Tenho aqui o cordeiro desenhado, mas eu quero que vocês criem o próprio desenho de vocês. E aí aqui no começo eu coloquei 3 fotografias, né, que representam cada uma dessas religiões monoteístas. Então aqui no 1 eu coloquei o cristianismo, e aí a fotografia de um homem cristão, né, rezando. No 2, né, também é um homem rezando, né, de outra maneira, de acordo com a sua religião, né, que é o judaísmo. E na fotografia número 3, um outro homem rezando de um terceiro modo, né, de um outro modo, diferente do cristão e do judeu, que é o islamismo. Tá bom? Então, eu quero que vocês vejam essas 3 fotografias para responder essas perguntas que a professora passou. Então, vocês vão copiar no caderno essas perguntas e aí vão responder. 1. O que os homens das 3 fotografias estão fazendo? Então, olha lá, a fotografia 1. O que esse homem está fazendo? O que vocês acham que ele está fazendo? Fotografia 2. O que esse homem está fazendo? O que vocês acham? E o 3, né, o que ele está fazendo? Depois vocês vão para a pergunta número 2. Como você chegou na resposta anterior? Então, como é que vocês pensaram para responder
essa questão da número 1, né? O que, que eles estão fazendo? O que, que você teve que fazer na sua cabeça para chegar nessa resposta? E no 3, o que a fotografia 1 tem em comum com a fotografia 2? Então, pega lá a fotografia 1, a 2, compara e veja o que, que elas têm em comum, o que, que elas têm de semelhante. E a 4, eu quero saber o que, que a fotografia 2 e a 3 têm de diferente. Então, existe diferença entre elas? Quais? Quais são as diferenças entre a fotografia 2 e a fotografia 3? Tá? E aí depois, né, vocês façam a leitura e desenhem no seu caderno uma imagem, né, que esteja relacionada com a leitura que vocês fizeram. Bem, nós criamos, né, a escola criou um grupo para cada série, então se vocês ainda não estão no grupo do WhatsApp, mandem mensagem ou no Facebook, ou mandem um e-mail, né, para a escola, para a gente colocar vocês no grupo correspondente do 8º ano. Qualquer dúvida que vocês tenham, né, me chamem lá no WhatsApp, nesse grupo, e aí a gente vai conversando para tirar todas as dúvidas. Façam todas as atividades no caderno, bom? Então, gente, até a próxima. Eu deixei aqui uma mensagem de esperança, né, para ler para vocês. Cuidem-se. Comece onde você está, use o que você tem e faça o que você pode. Né, que é a única coisa que a gente pode fazer no momento, né, nesse momento difícil que a gente está vivendo. Tá bom? Beijo e até a próxima.